Graças a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor, retornando aqui com você, sim, para a nossa série de meditações nas Escrituras Sagradas, conhecendo as Escrituras. É sempre uma alegria contar com a sua presença neste momento. Eu quero te convidar, aonde você estiver, aonde tem um sinal de internet, não é? E você tem um aparato aí, você pode estar cultuando a Deus junto conosco. E para isto, vamos elevar a Deus uma oração neste momento. Eu quero orar por você, pela sua família. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no precioso nome do teu Filho amado Jesus, nós nos reunimos na sua presença nesta noite para adorar, glorificar e exaltar o seu santo e bendito nome. A todos, Senhor, que isto se chega, possa receber a tua bênção, a tua graça e o fortalecimento do teu Santo Espírito, que eles sejam corroborados agora, Senhor meu Deus, da alegria do céu, para que possam vencer os obstáculos da vida. Espírito Santo, fala conosco através de sua palavra, de maneira que esta palavra venha produzir em nós a esperança tão necessária para a vida. Dai-nos a tua bênção, abençoa o irmão Anderson que está aqui na técnica, a cada um dos que isto vai se chegando, abençoa o nosso pastor, a igreja do Senhor e todos. É o que te pedimos, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.
retornando aqui com você depois desse louvor abençoado. E a nossa vontade nesta oportunidade é falar sobre liderança. Liderando em tempo de crise. Para isso eu quero utilizar um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eles eram como 400 homens. Amém. Liderando em tempo de crise. Então você que está, em uma posição de liderança, seja em qualquer área da vida, seja a nossa aqui, que é eclesiástica, religiosa, ou seja, em qualquer segmento da sociedade, aonde você está desenvolvendo o seu papel como líder, você precisa saber que nós estamos diante de um retorno de pós-pandemia, e as pessoas estão bem desse jeito que estavam esses 400 homens, em aperto, endividado e amargurados de espírito. E o que esse texto vai nos ajudar, vai nos trazer para que possamos melhorar a nossa liderança em favor desta sociedade que está passando por este aperto e por estas dificuldades? Primeiro, nós sempre vamos falar de líder, e quando falamos de liderança, nós temos que olhar para Jesus. Porque nós não lideramos máquinas que é apertar um botão, desapertar outro, tá certo? Rodar uma fivela, nada disso. Não é máquina que nós estamos liderando, ou que estamos operando. São vidas, são seres humanos. E este ser humano, ele é muito complexo. E quando nós vamos falar de liderar homens e mulheres, seres humanos, nós precisamos olhar para Jesus. Porque Jesus, ele sim, é o líder perfeito. Que nesta perfeição de liderança, Jesus liderou homens. Olha, ele liderou o Natanael. Natanael era desconfiado. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha a desconfiança de Natanael. Jesus liderou Natanael. Jesus liderou Filipe, o duvidoso. Depois que Jesus terminando aquelas palavras, Filipe chegou e falou assim: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse assim: Filipe, eu estou com vocês todos os dias, e vocês ainda não viram o Pai? Jesus vai liderando os homens. Jesus teve que liderar também Tomé, o incrédulo. Eu só creio se eu tocar nas suas feridas. Jesus se apresenta e fala assim: eis-me aqui, toca aí. E não seja incrédulo, mas crente. Jesus teve que liderar desconfiado, gente duvidosa, gente incrédula, como Tiago e João, nervosos. Quando Jesus tinha que ir para Jerusalém, tinha que passar por Samaria, e lá numa daquelas aldeias ele tinha que pousar, e os homens daquela aldeia, sabendo que Jesus estava indo para Jerusalém, eles não gostavam, dos judeus, então eles não deram-lhe pouso. E Tiago e João falam assim: vamos pedir fogo do céu e acabar com essa cidade, Jesus. De que espírito sois? Gente nervosa. Então, quando eu olho para Jesus, eu vou aprendendo a liderar pessoas desconfiadas, duvidosas, incrédulas, nervosas, e eu olho para Pedro, intempestivo. Pedro era da hora, não é? 880. Eu vou contigo até a morte. Mas quando a fogueira ele estava diante dela, eu não conheço. E Jesus teve que trabalhar com uma das coisas que mais doem dentro da liderança, com a traição, naquele momento célebre da ceia, quando ele molha o bocado, não é? Aqui vieste, amigo, e coloca o bocado molhado na boca dele. O que tens que fazer, faze-o rápido. Então, quando eu olho para Jesus, eu aprendo como começar a liderar pessoas. E nesse texto, aqui está um homem chamado Davi, que teve que liderar pessoas que estavam passando problema. Aonde Davi está? Davi está na caverna de Adulão. Adulão foi um homem que viveu nas terras de Canaã. Ele era um cananita, um cananeu.
E viveu este homem até antes da era dos patriarcas, porque em Gênesis 38, versículo 1, faz menção de um homem que viveu na cidade de Adulão, um adulamita. Então este homem era um homem proeminente na sua sociedade dos seus dias, que tinha nome de cidade, chamada Cidade de Adulão, e tinha nome de caverna, que é a Caverna de Adulão. A palavra Adulão no hebraico quer dizer lugar de refúgio, ou refúgio. Na geografia bíblica, não se sabe ao certo aonde fica esta caverna. Alguns dizem que esta caverna fica no Vale de Elá, naquele mesmo lugar onde Davi derrotou o gigante Golias. Naquele vale havia conjuntos de caverna. E esta caverna tinha que ser muito espaçosa, porque tinha Davi, não é? Aqueles que estavam com ele recebe seu pai, sua mãe, seus irmãos e recebe 400 homens. Então aquele lugar era um lugar espaçoso. Então, queridos irmãos, o que eu vou agora, não é, nesta mensagem, tirando para a minha liderança, tirando para o meu dia a dia, nesse relacionamento com o outro, com o próximo, com estas pessoas que estão passando estas mesmas crises, como estavam passando estes homens. Primeira coisa, como deve de estar o líder em tempo de crise? Estar em um lugar de segurança. Salmo 91, versículo 2, o Senhor é meu refúgio. Aonde estava Davi? Em uma caverna, que é a caverna de Adulão, que em hebraico significa refúgio, um lugar seguro. E o líder precisa estar seguro, porque as atitudes que ele vai tomar pode, não é, ser benéficas ou maléficas diante do futuro que se apresenta. Então ele precisa estar em segurança. Segunda coisa, ele precisa estar convicto de que Deus está com ele. Lembre-se quando Samuel chegou na casa de Jessé, naquela célebre frase, não é? Acabaram-se os teus filhos? E Jessé diz, não, tem um que cuida das ovelhas, chame-o. E quando ele chegou, o Senhor disse, é esse aí, ungiu. E quando ele é ungido, o Espírito Santo enche a vida de Davi. Outra coisa, ele deve dominar a sua natureza. Davi matou o leão, matou o urso e matou o gigante. E são esses três inimigos do próprio homem que estão influenciando na sua natureza, que podem levar a sua liderança ao fracasso. Então saiba submeter a sua vontade, o seu ego, à vontade de Deus, o leão. Saiba dominar a vontade da carne, o urso. E sabe dominar o gigante da aparência. Estas coisas que estão ebulindo dentro de nós, que pode fazer com que a nossa liderança se fraqueje, ou não tenha, não é, o rumo certo, devido a nós mesmos e os nossos caprichos, precisam estar submetidas em Deus. E quando submetemos em Deus, o inimigo foge de nós. Então a primeira coisa, o líder tem que estar em um lugar de refúgio e cheio de Deus e dominar a sua natureza, seu linguajar, seu comportamento e suas ações. Porque ele está lidando com pessoas e não com máquinas. Outra coisa, a primeira ação de Davi foi muito sábio. Porque quando chegou aqueles 400 homens vieram porque o pai, a mãe e os irmãos de Davi foram para lá. As ameaças de Saul estavam chegando à casa de Jessé. E a ameaça de Saul é para fazer com que Davi apareça no cenário, para ele acabar com a história. Então Jessé, observando isso, nós vamos a Davi. E Davi, então, agora vai cuidar da família. O líder tem que cuidar dos seus. E nesse cuidado dos seus, aqui Davi, meus irmãos, tem a graça de Deus e o entendimento de Deus para aquele momento. Ele diz assim, pai, o Senhor é filho de Ruth. Ruth é moabita, vou te enviar para as terras de Moabe, porque o Senhor tem parentesco com os moabitas, e o rei de lá vai te dar a segurança necessária para que eu possa liderar. Cuide da sua família. Seus pais estavam ali, seus irmãos estavam ali, aqueles mesmos irmãos que tinham tanta desconfiança dele, mas que depois dele ter, não é, derrotado o gigante no Vale de Elá, mudaram a sua visão acerca de seu irmão. E ele se torna agora, não é, aquele a quem se objeta os seus olhares. E buscam nele a solução. Davi não os rechaça.
Davi não os aparta. O que vocês estão fazendo aqui? Não. Davi os acolhe. Acolhe os teus. Ouça. Eu sei que ouvir hoje está um tanto difícil, de frente dessa tecnologia que nos apresenta, nós estamos tornando mais solitário, menos conversadores, mais isolados, mas olha, nós temos que fazer alguma coisa acontecer para que esta questão social se volte e na nossa própria casa. Então atenda as coisas da tua casa, atenda bem a tua esposa, observe o teu filho e observe a si mesmo. E comece a liderar. Se você é uma mulher, não é que também está em um posto de liderança, hoje aí no mundo do cosmético, não é? As mulheres estão aí levantando-se como grandes vendedoras, levando esta palavra a outras mulheres, a outros homens, não é? Porque até o homem hoje se tornou caprichoso e quer um creminho para o rosto. Então você tem que saber se comportar. E aonde primeiro você vai ter? A família, porque às vezes, neste segmento de querer alcançar, nós abandonamos aquilo que é o principal, a família. A família não pode ficar atrás. Ela precisa também de ter estabilidade, de estar em um lugar de segurança. Davi, então, agora faz isso. Pai, vamos dar um jeito aqui de te mandar para Moabe. E lá ele entrou, se você continua a ler o texto, você vai ver que o rei lhe recebeu. Ele fez, não é, com que ele estivesse em segurança. Agora, outra coisa que nós vamos aprendendo com Davi, nesse texto, liderando em tempo de crise, é que Davi, ele não saltou o processo natural desta caminhada. Davi enfrentou os seus dilemas e os seus porquês e as suas fragilidades, e ele foi se fortalecendo durante a sua caminhada. A primeira coisa que eu vejo é que Davi era um rapaz responsável, mesmo na sua adolescência, quando ele cuidava do pequeno rebanho de seu pai. No dia que ele foi chamado pelo pai para levar o alimento para seus irmãos, ele chamou um pastor de sua confiança e falou assim, ó, tá aqui as minhas ovelhas, você cuida delas, porque eu vou levar comida para os meus irmãos. Depois eu volto para ver como elas estão. Ele não as abandonou, ele não a deixou aos léus. Não se deixa o teu companheiro, não se deixa a tua amiga ao léu, não. Cuide dela, converse com ela, vê o que você pode fazer. Às vezes não precisa muito, somente esse bate-papo já é uma grande coisa para se encontrar na vida. E Davi, então, não é guarda, ele é responsável. Outra coisa, ele cuida de coisas pequenas. Porque de vez em quando a gente amassa o papel com aquele lembrete que parece que não vale nada, mas ali tem um número de telefone que lá na frente nos faz falta. Então saiba cuidar de coisas pequenas. Então Davi não pula o processo. Davi não amassa a folha. Davi não salta obstáculos. No sentido, não é, de não viver o obstáculo. Ele vive e vence o obstáculo naturalmente. E isto vai construindo nele uma liderança inabalável. Davi agora vai cuidar de pessoas. Primeiro que estão em aperto. Quer dizer, Davi ouve qual é a tua real necessidade. Porque no embalhoado da vida, às vezes a gente não sabe nem aquilo que a gente quer. Nem o que a gente precisa. Estamos tão atordoados. Senhores, queridos que vão ouvir esta mensagem, seja você evangélico ou não evangélico, saiba, se você está no lugar de liderança, você foi posto ali para trazer soluções. Eu me lembro daquele dia, naquela multiplicação de pães, não é? Dos 5 pães e os 2 peixes. Qual foi a palavra dos discípulos na sua maioria? O que é isso para tanto? Parecia insignificante. Interessante, quem conduziu aquele menino à presença de Jesus? André. André foi aquele que levou aquele tão pouco na mão de Jesus, mas Jesus faz coisas no pouco e se multiplica no pouco. Talvez você se ache incapaz, mas hoje esta palavra vai te encher de brio, de fortaleza de Deus, de conhecimento de Deus, para que você se levante, se apresente, porque você tem que cuidar de gente só com a graça e o entendimento de Deus. Davi não pulou o processo, Davi viveu o processo, e agora ele vai ouvir as dificuldades. Qual é a vossa dificuldade? Estamos endividados. Olha a sociedade brasileira hoje, 22 milhões de desempregados. Muitas, não é? Lojas se fecharam. Muitos segmentos da sociedade, devido ao que vivemos,
teve que fechar as portas, não conseguiram pagar suas contas, não conseguiram gerar emprego, não conseguiram saldar suas dívidas, nem para com os próprios funcionários. Então nós vemos aí que é o patrão e o empregado também sofrendo neste mundo. Pessoas endividadas. E se junta naquela caverna pessoas com esse problema. Então Davi tem que ter a resposta. Glória a Deus que ele estava cheio de Deus, que ele estava em um lugar de refúgio, que a primeira coisa que ele fez foi tratar com cuidado a questão da família. Então agora ele tem tempo e cabeça para poder raciocinar e trazer uma palavra de conforto àquelas vidas. E sabe o que isso produziu? Esse aperto e esse endividamento, tristeza. Você quer tratar com gente triste? Gente triste que não quer saber de nada, que quer abandonar, que quer deixar o barco, que quer morrer. Mas Deus te colocou aí. Sim, então levante-se. Olhe para Deus, olhe para você. E comece, não é, a trabalhar com Deus e com esse ser humano, porque é justamente no processo desta vida é que nós vamos ver o que vai acontecer. E Davi foi um homem tão especial na vida desses 400, que desses 400, Davi fez um exército. Como conseguir fazer um exército de gente cabisbaixa? Como conseguir fazer um exército de gente que não tinha nem para si, nem para os seus? Como fazer um exército de gente que indisposta para a vida, para viver? Mas quando Deus está comigo e eu tenho essa consciência de que o Senhor está comigo para responder ao ser humano, porque, senhores, pode haver muitas áreas desse conhecimento, e são muito boas as áreas de estudo que temos para o ser, mas quem fez o ser foi Deus, e é Deus que sabe a real necessidade do ser. E esta noite, o Senhor quer te abençoar e te levantar para que você fortaleça estes que te chegam com uma palavra que pode mudar a circunstância. Comece a buscar a Deus e os recursos do céu. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, liderando em tempo de crise. Deus te abençoe. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no doce nome do teu Filho amado Jesus, temos transmitido a sua palavra nesta oportunidade. Que esta possa chegar como água fresca na vida dos teus filhos e que possa, Senhor, iluminar o entendimento, para que eles possam, Senhor meu Deus, tomar atitudes certas que vão fazer para o futuro. Talvez neste momento seja um remédio amargo, mas esse remédio amargo, ele vai curar para o futuro. Como teu servo Jeremias, que ao experimentar era doce à boca, mas amargo ao ventre, mas que trouxe cura e revelação para o futuro. E o Senhor abençoou o seu povo. Abençoa este que está em um lugar estratégico, liderando pessoas, seja numa fábrica, seja no segmento logístico, seja onde ele estiver, seja no segmento eclesiástico, que eles possam, Senhor, meu Deus e meu Pai, com as habilidades do céu, trazer resposta a esta sociedade sofredora. Pedimos, pois, a tua bênção e o enchimento do teu Santo Espírito para que possamos fazer para a glória do teu nome. Pedimos, pois, tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e o amor do Pai seja com a sua vida. E eu te espero na próxima. Deus te abençoe.